Decisões de US$ 1 milhão. Eu diria que todo líder, um dia, terá que tomar uma decisão que equivale a US$ 1 milhão. Quais são os ingredientes para tomar essa decisão? É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, nesse novo episódio da Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, e com princípios que vão te ajudar a liderar por longo tempo. E decisões são uma coisa que acontece todo dia na nossa liderança e que são cruciais para isso. Bom, essa série eu estou me inspirando nesse livro, que foi um dos primeiros livros que eu fiz, Os 50 Segredos para o Líder. Você vai ver aí na tela o link, caso queira adquirir o livro e se aprofundar mais. E ele é parte de uma jornada da minha vida, da minha trajetória, da liderança de mais de 45 anos e espero que te ajude na sua liderança. Então, nessa série que estamos fazendo de 4 episódios, eu tenho compartilhado alguns princípios sobre como liderar no longo prazo. E, como eu falei, decisões de US$ 1 milhão, pode não ser em dinheiro, mas pode ser equivalente a um impacto como esse, fazem parte da rotina de qualquer líder. E como é difícil, às vezes, tomar essas decisões. Eu diria que, se a gente fosse colocar quais são os ingredientes para uma boa tomada de decisão, tem algumas coisas que você não pode deixar de fora da sua liderança. A primeira delas é coragem e ousadia. As duas coisas caminham junto. Coragem e ousadia são, eu diria, 2 segredos que devem fazer parte da vida de todo líder. Coragem para tomar decisões difíceis e, às vezes, até decisões que vão confrontar alguma coisa errada. Ousadia faz parte do processo de fazer as coisas diferentes, por mais tradicional que o ambiente seja. Então, coragem e ousadia são 2 ingredientes básicos da tomada de decisões. Se você não tiver coragem algumas horas para tomar decisões, as coisas ou não vão acontecer ou a sua organização vai se estagnar por causa disso. E as pessoas esperam que você tome decisões. Em outros momentos, você vai ter que ter ousadia para tomar algumas decisões. Então, talvez uma pergunta aqui é: que ato de coragem seu deixou uma marca na vida das pessoas? E eu não estou me colocando aqui acima ou melhor do que ninguém, mas quero compartilhar uma experiência que envolveu tanto coragem como ousadia alguns anos atrás. Eu havia recebido um convite para falar num congresso numa determinada região do Brasil e a pessoa convidou muito tempo antes, talvez 1 ano antes. O tempo passou, a pessoa não fez mais contato, eu tentei contato, mas a pessoa tinha mudado o telefone, e, enfim, deixei aquilo na agenda, esperando que um dia alguém fizesse contato, e deixei até o último minuto. Na semana daquela conferência, uma pessoa entrou em contato comigo, dizendo que estava tudo ok. Eu falei: olha, eu estou esperando há meses esse contato. E aí ela falou assim: olha, e está tudo certo, e a gente vai mandar a sua passagem, etc. E começou a me explicar como é que era a questão da passagem aérea. Ela falou que eu ia pegar um jatinho na cidade onde eu morava, e depois eu ia fazer uma escala em outro lugar, e um outro jatinho do governo daquele estado ia me levar para lá. Eu achei aquilo tudo muito estranho, muito complexo. E a pessoa desligou o telefone, eu fiquei extremamente incomodado com aquilo, e havia alguns escândalos envolvendo o governo daquele estado, e corrupção, e uma série de coisas, e eu falei assim: não posso aceitar isso. E aí eu liguei de volta, pouco tempo depois, e falei assim: olha, eu vou para o Congresso, eu vou falar, mas eu não tenho como aceitar esse tipo de passagem que você está me mandando, passagem aérea, eu estou meio incomodado aqui com isso, e a pessoa começou com aquela argumentação: não, mas aqui todo mundo faz isso, se a gente não tiver ajuda do governo, a igreja não vai conseguir fazer, e, enfim, toda aquela ladainha que você conhece. Ao final, eu tive que tomar uma decisão, com muita coragem e muita ousadia. Eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, não se preocupe, eu vou dar um jeito aqui, vou chegar aí na hora precisa, no dia preciso para falar. E se Deus não... Eu vou comprar uma passagem aqui com o meu cartão de crédito, e se Deus em 30 dias não mandar o dinheiro para vocês, para pagar essa passagem, eu banco do meu bolso.
de certa forma, eu blefei na hora, nem tinha ideia direito do que eu estava falando, e depois que eu desliguei o telefone, eu falei, Deus, o Senhor honra aí, porque eu não sei como é que vai ser, eu também não tinha dinheiro na época para pagar essa passagem, era uma passagem cara, mas fiz isso. Comprei a passagem, paguei no cartão, tem 30 dias para pagar, e cheguei lá. Quando eu cheguei lá, tinha uma comitiva de pastores me esperando no aeroporto. E a primeira coisa depois do bom dia foi, mas pastor, por que o senhor não aceitou a passagem? Então eu falei, gente, não vamos entrar nessa discussão agora, já está superado. E aí eles estavam tentando me convencer a aceitar a passagem de volta, que era no mesmo esquema, um jatinho do governador ou coisa desse tipo. E eu falei, olha, eu já comprei ida e volta, fiquem tranquilos, se Deus não mandar o dinheiro em 30 dias, eu pago e fiquem tranquilos. Bom, cheguei no primeiro dia do congresso para falar, um ginásio cheio de gente, e quando foi montada lá a comitiva, né, de todo mundo que subiu na plataforma, o que tinha de políticos, de pessoas interessadas ali, era um ano eleitoral também e tudo mais. E aí, gente, eu estava livre, leve e solto. Eu tinha entendido por que Deus tinha colocado no meu coração essa coragem e ousadia para tomar uma decisão tão difícil, confrontar aqueles irmãos e confrontar um sistema que tinha ali montado. Bom, eu falei super tranquilo, inclusive tinha uns 30 políticos atrás de mim, pedi para todo mundo descer da plataforma para eu não ficar de costas para eles e sentar lá no meio do plenário. Falei os 2 ou 3 dias, mas logo no final do primeiro dia chegou um grupo e pediu para falar comigo no final do congresso. E eles falaram assim, olha, nós só viemos porque nós soubemos da decisão que você tomou. Porque isso aqui estava uma vergonha, uma mistura entre igreja e Estado, troca de favores e quase que corrupção do governo com as igrejas e os pastores. E quando a gente soube o que você fez, isso é que inspirou a gente a vir nesse congresso. Como eu disse, eu não sou melhor do que ninguém. Deus colocou aquilo no meu coração naquele momento. Bom, eu voltei, eles ainda tentaram me convencer a aceitar a passagem de volta outra vez, eu neguei. Passaram-se os 29 dias, eu não tinha o dinheiro para pagar a passagem, foi uma época muito difícil financeiramente na nossa vida. No 29º dia, lá aos 45 do segundo tempo, alguém de lá, desse estado, me liga e diz, Josué, Deus mandou o dinheiro, nós estamos te depositando. E o que nós aprendemos com isso foi que a gente não estava batendo na porta de Deus antes de bater na porta do governador. Eu expus para eles que eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar qualquer coisa do Estado, desde que todo mundo tenha acesso à mesma coisa. Existem parcerias público-privadas, existem parcerias de ONGs com o Estado, não há qualquer dificuldade quanto a isso. O que eu não posso é aceitar favores que são escusos, que nem todo mundo teria direito. Eu confesso que eu precisei receber uma dose extra de coragem e ousadia para tomar essas decisões. Mas aquilo se repercutiu tremendamente. E como eu disse, eu não estou contando isso simplesmente para aparecer, porque foi extremamente difícil para mim. Então, que ato de coragem seu deixou uma marca na vida das pessoas? Que decisões você já tomou que equivalem a $1 milhão, que vão causar impacto por muito tempo? De outro lado, isso está diretamente conectado com a capacidade sua de sonhar. Por quê? Se você sonha, mas não tem os recursos necessários e você também vai bater na porta de um político ou de qualquer pessoa que vai fazer um favor meio escuso para você, os seus sonhos não estão baseados no seu relacionamento com Deus, mas no relacionamento com pessoas das quais você talvez esteja dependendo e que talvez não vão ser as pessoas certas ou as bases para você executar os seus sonhos. Então, os sonhos que você tem são aquelas coisas que Deus colocou no seu coração, do tamanho dele, que ele vai suprir os recursos para serem concretizados? O que você está sonhando que é tão grande que você não vai conseguir executar se você não depender de Deus? O que você está sonhando que pode fazer diferença na sua tomada de decisão para os próximos 10, 20 ou 30 anos? Percebam que nós não fomos chamados simplesmente para liderar nesse tempo, mas para liderar as pessoas desse tempo para o futuro. Nós temos que ter a perspectiva desse futuro e como nós vamos conduzir as pessoas para lá, do jeito de Deus e não do nosso jeito. Então, a nossa capacidade de tomar decisões com coragem e ousadia e conectar isso aos sonhos é que vão fazer com que as nossas decisões secundárias, aquelas do dia a dia,
tenham maior solidez. Por quê? Depois de tomar essas grandes decisões com coragem e ousadia, você vai precisar tomar decisões estratégicas do seu dia a dia. Por quê? Essas decisões mudam o rumo da sua vida, mudam o rumo de uma organização. A decisão de Neemias de, por exemplo, deixar o palácio para reconstruir a cidade mudou o rumo da vida dele e de uma nação. A decisão de José de seguir a visão que Deus tinha dado para ele mudou o rumo da sua vida, da sua família e depois de uma nação, no caso do Egito. As decisões dos 12 de seguirem Jesus mudaram o rumo da vida deles e o rumo do projeto de Jesus de implantar a igreja para todo mundo. Então percebam que esse nível de decisões faz com que as coisas mudem o rumo no futuro. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ser diretor da CEPAL, que é uma agência missionária bem conhecida no Brasil, que trabalha com liderança já há mais de 60 anos. E naquela época a gente teve que tomar uma decisão difícil de bem mais de $1 milhão, porque muitos anos antes, 30 anos antes desse tempo, dessa decisão, a CEPAL tinha criado uma editora. Naquela época, simplesmente existia talvez uma ou duas editoras no Brasil, na área cristã, que publicavam livros para líderes. Só que 30 anos depois, existiam mais de 100 editoras no Brasil. E aquela editora já não fazia tão sentido e já estava sendo deficitária. E aí a gente teve que tomar a decisão de fechar a editora para investir em outra coisa. A internet estava começando, as redes sociais ainda não estavam no auge que tem hoje, mas os sites estavam começando a emplacar e influenciar mais pessoas. E nós tivemos que tomar uma decisão que implicava em parar uma editora que alcançava mais ou menos talvez 100 mil pessoas por ano com os livros, para investir em algo que estava começando novo e ainda não tinha toda a convicção de que aquilo seria o futuro. Todos falavam que seria o futuro, mas ainda ninguém podia provar isso. E quando a gente tomou essa decisão e começamos a investir na área digital, eu lembro que 1 ou 2 anos depois a gente alcançava 15 milhões de pessoas, de pastores e líderes no Brasil, com os novos projetos digitais. Perceba que é muito difícil e precisa, talvez, coragem, ousadia e fé, obviamente, para tomar as decisões que Deus quer que a gente tome e parar alguns projetos que sempre foram feitos, mas que agora talvez não fazem mais sentido para tomar uma nova decisão. São decisões estratégicas que vêm a partir de uma decisão maior, de coragem e ousadia que você tem para dar os próximos passos. De outro lado, a nossa igreja, a gente mora em Indaiatuba, e a nossa igreja, algum tempo atrás, a Igreja Batista Redenção, que é mais conhecida como Igreja Red, teve que tomar uma decisão assim. Ela começou pequena, a gente usava um auditório alugado, e um belo dia apareceu uma concessionária que havia fechado no centro da cidade, com muito holofote, muito vidro, tudo bonito, etc. E a gente tinha ainda um grupo pequeno de pessoas e implicava em levantar o dobro de recursos mensalmente para a gente ir para aquele lugar. Mas o tempo todo a gente vinha falando em construir uma igreja simples, focada nas pessoas, no relacionamento com Deus, no discipulado, no desenvolvimento de líderes, etc. E ir para esse novo local implicaria em mudar o nosso foco, das pessoas para o prédio, das pessoas para a estrutura. E eu lembro que, dentre algumas pessoas que tiveram que fazer perguntas chatas, eu fui um deles dizendo, será que a gente tem músculo para isso? E a gente abriu mão de ir para aquele lugar, mas a gente ficou num lugar, que é o lugar que a gente usa até hoje, um colégio, e quando a gente focou nas pessoas, nos 3 anos seguintes, a igreja dobrou de tamanho a cada ano. Era um lugar não tanta luz e holofote como aquele para o qual a gente poderia ir, mas a decisão não tinha a ver com o local, mas tinha a ver com o foco nas pessoas. Então percebam que essas são decisões que valem muito mais do que $1 milhão. Essas são decisões que mudam o rumo da vida dos líderes e o rumo das organizações. Então, para você expandir a sua visão e a sua liderança e poder tomar decisões, lembre-se, coragem, ousadia, sonhos, estratégia e oração, especialmente, são ingredientes básicos nas decisões que equivalem a $1 milhão.
Como você está equilibrando tudo isso? Como você está usando esses fatores para tomar decisões na sua vida e no seu ministério? Lembre-se que você terá que tomar decisões que equivalem a $1 milhão. O que você vai fazer para tomar as decisões mais equilibradas que vão mudar o rumo da sua liderança e da organização ou da igreja que você lidera? Isso vai fazer com que o futuro seja construído a partir dessas decisões, e eu espero que você tome as melhores decisões. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo episódio.